E aí, moçada, salve, salve, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Estamos aqui de novo com essa saliência que é esse quadro Mostra o Seu, que eu mostro o meu. Legal, mais uma vez, adoro gravar esse quadro, adoro. E tem sido um barato, assim, a repercussão, a galera que participa, a galera que quer participar, que pede pra mim participar, e a galera que eu convido pra participar, tá sendo muito legal. E hoje aí temos duas pérolas de colecionadores aí. O primeiro, o Papai Sabe Tudo. Os dois caras aí hoje tem essa lata boa aí, meu irmão. Dois garotão aí, milf. Eduardo, Papai Sabe Tudo, carioca, motuzeiro que nem eu, vai estar aqui com a gente, mostrando uma peça da sua coleção, falando um pouco sobre ela. E assistir é bem legal, bem legal. Um negócio que eu, ai meu Deus, um dia terei. Vocês vão curtir. Eduardo tem uma vibração boa, sorriso largo, brilho no olho quando fala daquilo que gosta. E aí veio meu camarada Marcelão Mazuki, o Colecionator, né? Que tem Instagram, tem canal no YouTube. Vai estar mostrando um item aí da sua coleção muito legal, muito interessante. Que foi aí a engrenagem para que ele entrasse nesse mundo de coleção, de quadrinhos, de cultura pop de uma forma geral. Então segura as pontas aí, se prepara, pega a pipoca, o fandango. Rapaz, eu comia fandango com ketchup, lembrei agora, na adolescência. Vamos que vamos, mostra o seu, que eu mostro o meu. Fala galera, eu sou o Eduardo Buzinari do canal Papai Sabe Tudo e estou aqui para mostrar o meu. Galera, primeiro, grande abraço aí meu amigo Joe, obrigado pelo convite, cara. É um prazer enorme estar aqui no seu canal participando desse quadro que eu acho um barato, acho que tem uma vibe super positiva, eu sinto uma energia assim vibrante aí nessa coisa de mostrar as coleções, adoro mostrar minha coleção, adoro ver a coleção dos amigos e fico super feliz aí com o convite. Brigadão, Joe, cara, é um prazer enorme estar aqui. E o que nos reúne, cara, nessa parada, principalmente nesse quadro aí, que foi uma sacada genial do Joe, é a nostalgia, né? Aquela vontade de resgatar um pedacinho da nossa vida, um pedacinho do passado, geralmente da infância, que nos traz aí essa lembrança cheia de felicidade. Bora então mostrar o meu. E galera, eu tô fazendo uma reforma aqui na minha casa, até falei com o Joe, tá uma parada aí de pintura, então quem tá acostumado aí com o canal deve estar estranhando esse expositor todo vazio. Botei até um quadro aqui, outro aqui do meu amigo Márcio do canal Lápis de Esmeralda, e para poder compor aqui um cenário. E tá aqui do meu lado a peça mais significativa da minha infância, cara, que eu tô aqui para mostrar para vocês, que é o Castelo de Grayskull Vintage, década de 80. Galera, por que eu acho essa peça aqui super nostálgica? Deixa eu colocar ela aqui de lado para falar com vocês. Em primeiro lugar, porque eu ganhei esse castelo da minha mãe, foi o Natal, salvo engano, o Natal de 97, e cara, eu me lembro como se fosse ontem de chegar na sala e ver aquela caixa enorme, embrulhada para presente, no dia 25 de dezembro, e abrir aquilo. Então é uma lembrança muito forte que eu tenho assim dos natais passados lá de quando eu morava no Rio, num apartamento lá em Copacabana. Então lembrança das minhas irmãs pequenas, lembrança da minha infância, dos meus pais, da minha madrinha que morava com a gente, lembrança daquela parte gostosa da minha vida. É como se eu revivesse aquilo. E esse castelo tem uma parada muito significativa. Eu tive dois playsets na infância, um foi esse castelo e o outro foi o Quartel-General dos Comandos da Estrela. Só que o Quartel-General dos Comandos, cara, brincava demais também, adorava, mas era uma parada que eu montava, brincava, e no final da brincadeira eu desmontava, guardava os bonecos todos ali na mesma caixa, né, na caixa do Quartel-General, e ficava guardado. Isso daqui não, cara, isso daqui, fechado, ele já é um playset inteiro. Inteiro não, né, meio playset fechado. Então essa parada aqui desse Castelo de Grayskull, ele ficava de frente pro meu quarto e eu olhava para esse negócio, de frente para minha cama, corrigindo, e eu olhava para essa parada todo dia. Então acabou que foi uma composição, ele acabou entrando na composição do cenário do meu quarto da infância, e ele fez parte da minha infância de uma maneira muito impactante, porque eu olhava para isso todo dia, cara, acordava olhando para esse castelo. E outra parada é que esse lance do playset, cara, é um troço incrível, e que é um dos motivos de eu gostar tanto da coleção do He-Man, né, de eu gostar tanto de Motu, é exatamente isso daqui. Porque
a coleção ganhou um cenário, ela ganhou um pano de fundo para a gente fazer, para dar asas à nossa imaginação, cara. Não era simplesmente você brincar no chão da sala, no braço do sofá, na terra do quintal. Você tinha um cenário real, né? Lá vou eu falando real. Um cenário imaginário, mas um cenário concreto, palpável, visível, daquele castelo magnífico. E foram assim, cara, incontáveis batalhas, He-Man versus Esqueleto, bem versus mal, que eu travei aqui nesse castelo. E ele era uma peça bem robusta, cara. Os brinquedos da Estrela, eles tinham essa parada aí da resistência, né? Eram brinquedos assim, fortes, né? E tá aqui até hoje, cara, em excelente estado de conservação, cara. Tá muito bom aqui esse castelo. Ele tá... Cara, eu vou dizer que ele está praticamente 100% completo. O que não tem nesse castelo aqui são só os adesivos que acabaram se desgastando com o tempo, né? Deixa eu pegar aqui só, tentar mostrar aqui para vocês, né? Tirar o rack de armas aqui para não cair. Mas ele está assim, num estado de conservação muito bom. Só os adesivos, e é uma coisa que hoje em dia dá para recuperar, você pegando aí a impressão aí e refazendo essa impressão. Mas aqui, tá meio sem jeito aqui de eu pegar, mas ó, mecanismo aqui funciona, cara. Elevadorzinho aqui funciona. Rack de armas, tá aqui a escadinha. O rack de armas tá completinho, né? Só não vou botar o rack de armas completo aqui, porque senão eu vou acabar fazendo aqui um desastre, mas o rack de armas está aqui 100% completo. Galera, é isso aí então. Essa peça da coleção é a peça que me traz o maior sentimento assim de nostalgia. Não só pelo lado assim de lembrança da minha infância, da minha família, daquele pedacinho do passado que eu guardo com muito carinho, como também pensando aí do lado de coleções, né, de action figures, pelo fato de que o cenário, como eu falei, o cenário das lutas, o cenário das batalhas acaba enriquecendo demais a coleção, acaba agregando demais a coleção, e eu sempre achei esse castelo uma parada mágica, uma parada que dava vida para minha coleção do tudo, e eu tenho certeza que eu gosto de motor até hoje, 90% por causa desse castelo. Galera, prazer enorme de participar desse quadro, espero que o Joe me chame mais vezes, estou sempre pronto aí, comandante, só chamar que a gente está aí à disposição. E agora, Joe, passo a bola para você, mostra o seu, meu amigo. E aí, caramba, vocês viram aí o monstro seu do Eduardo, cara? Nossa, meu irmão, Castelo de Grayskull pra mim é a parada, mas depois a gente fala disso. Eu vou mostrar o meu aqui na mesma linha, né? E eu vou mostrar dois de uma vez, porque eles têm histórias que se completam, né? Vamos começar por esse aqui, que é um Príncipe Adam da Super Seven, né? Esse Príncipe Adam aqui, ele é especial demais, mas demais mesmo pra mim. Ele é um Príncipe Adam que eu ganhei de presente de um querido colecionador, o Frank's Collector, né? Que tem perfil no Instagram, vou deixar ele marcado aqui. E a história desse Príncipe Adam é o seguinte: eu nunca tive um Príncipe Adam a minha vida inteira enquanto colecionador de Motu. Eu, assim, na verdade, não colecionador de Motu, né? Eu tive 4 Motus quando era criança, que foi o He-Man, o Esqueleto, o Aquático e o Stratos. E na minha escola tinha um rapaz que tinha vários bonecos importados, inclusive o Príncipe Adam e tal. E eu contei essa história no Instagram. Ele tem um vídeo desse lá no Instagram, que eu conto essa história do Príncipe Adam, que foi a forma como eu recebi esse aqui. Eu estava em casa, chegou uma caixa para mim, que eu não sabia de quem era, sabia só que era do Frank, não tinha a mínima ideia do que era. Abri e quando eu vi era o Príncipe Adam. Aí eu caí no choro, porque eu conto a história e naquele momento me fez relembrar muito, né? Tinha um garoto no meu colégio que ele tinha a coleção do Master do Universo e tal, e eu pedia para ele para brincar com o Adam, e ele não deixava, ele falava que eu não podia nem tocar no Adam porque meu pai era velho. E essa história do meu pai ser velho é porque meu pai realmente era um paizinho velho, né? Meu pai tinha uma aparência de vô. Eu nasci em 75, meu pai já tinha 64 anos, então a aparência do meu pai era de vozinho. Imagina eu com 10 anos em 85, 86 ali, né? Meu pai tinha 70 e lá vai quebrada, velho, então... E na escola todo mundo falava, se eu vou ver te buscar, Eu falei, não, é meu pai e tal. Eu não tive aquela coisa de jogar bola com o pai, de brincar com o pai,
com brinquedo, nada disso. Isso foi muito distante para mim. Nunca faltou amor nem nada disso. Meu pai sempre foi muito carinhoso. E aí esse moleque, ele não deixava eu pegar no Adam, brincar com o Adam, que ele falava, ele não deixava eu brincar com nenhum dos bonecos dele. Mas o Adam é o único que eu queria brincar porque eu nunca tinha visto. E esse coletezinho de camurça, né, era sensacional. Cara, e aí eu peguei um trauma absurdo, assim, eu acho que dos bonecos do He-Man depois que eu tive, né? Tanto que na adolescência eu não acompanhei nada disso. Depois, já com 20 e poucos anos, vi que fizeram uma animação e tal. Mas assim, ficou lá. Mas era o personagem da minha infância, assim, né? E, cara, quando o Frank me deu isso aqui, foi um negócio... Foi como se eu tivesse superado aquela dor, aquele incômodo, né? Aquele trauma, né? Que hoje tem nome, chama bullying, né? Porque ele, semanalmente, quando me via, pegava o Adam, balançava aqui, ó, tem, você não tem e tal. Quando meu pai chegava no quarto pra me buscar, ele ficava rindo. Então, assim, era foda. E ganhar esse Adam aqui foi um presente de uma sensibilidade incrível e que me levou numa direção de cura, né, dessa dor. Que hoje, quando eu vejo ele, eu já não choro, nada disso. Eu fico emocionado, grato demais pelo o Frank ter tido essa sensibilidade de me presentear com esse Príncipe Adam da Super Seven, que era um Príncipe Adam que eu tava de olho nele na Amazon há um tempo, mas não dava pra comprar. E aí surge esse outro Príncipe Adam, que tem a ver com essa história, porque esse aqui é o Príncipe Adam realmente daquela época, ó, né? Você vê que o bonequinho tá gasto e tal, né? O coletinho é vermelho, mas assim, camurça, eu não sei. Como eu já falei, eu sou um cara bem desligado, assim, de negócio de, essa é da Wave e tal, essa é da Wave e tal. O Wave pra mim é aquela música do Tom Jobim. Então, eu tava andando numa feirinha de colecionários aqui em Brasília, e aí eu conheço um cara que, eu não posso falar o nome dele, porque quando ele me deu, ele pediu pra eu não falar. Eu conheço um cara que tem umas banquinhas dessas que vende antiguidade, brinquedos e tal, e ele me chamou e falou, porra, Joey, não sei o que, eu vi aquele episódio lá do Príncipe Adam, porra, que coisa emocionante. Eu falei, porra, foi mesmo e tal. Aí ele falou, cara, eu tenho um presente aqui pra você, mas eu não quero que você faça aqueles negócios lá de mostrar, de falar nome, pode mostrar, mas não fala que foi eu. Eu falei, tá, velho, o que que é? E ele me chega com esse Príncipe Adam. Ele fala, velho, esse Príncipe Adam aqui chegou pra mim, comprei num lote, mas na hora que eu vi aquele seu vídeo, eu falei, bem, se o Joey não teve nenhum na infância, vai ter 2 agora. Vai ter o que ele ganhou do amigo dele, vai ter esse aqui que eu vou dar pra ele. E agora eu tenho 2 Príncipe Adam, os 2 dados de presente por amigos que eu gosto muito, por pessoas importantes, que foram sensíveis a uma história real, um acontecimento, e resolveram me presentear. Esse é o meu Mostro Meu, agora depois do Edu. E quem sabe um dia vem esse Castelo de Grayskull pra cá, pra esse Príncipe Adam ficar lá dentro, protegido de todos os males que existir. Ai, muito bom. Vamos pro próximo. Fala, Joe, meu garoto. Fala, figuras, figurinhas e figurões. Tudo bem com vocês? Joe, primeiramente, muito obrigado pelo convite de participar desse quadro fantástico teu, viu? E eu gostaria de mostrar para vocês algo que mudou minha vida, tá? Quando eu tinha de 7 para 8 anos, o meu pai, ele me levou numa feira aqui da cidade, do interior de São Paulo, onde eu resido, e lá tinha um senhorzinho com um chapéu de palha, uma carriola, e dentro dessa carriola, uma caixa cheia de gibis, tá? E meu pai falou, filho, escolhe um para você. E nisso daí eu peguei e escolhi. E este foi o primeiro gibi de super-heróis que eu li, Hulk número 41, tá? Dentro desse gibi tem Bill Mantlo, Sal Buscema, tem Nestor Redondo, Rude Nebres e tantos outros mestres da nona arte. Passou-se uma semana, meu pai novamente, filho, vamos lá na feira. Chegamos lá, o senhorzinho estava lá trabalhando, com seu chapéu de palha, com a sua carriola e suas caixas de gibis. Meu pai virou para mim e falou, filho, escolhe outro. Aí eu fui, depois de várias pesquisas ali na caixa, eu encontrei e meu pai comprou este aqui para mim, Capitão América número 1, da editora Abril, de 1979. A partir da leitura desses gibis, eu virei um leitor compulsivo, um apaixonado. Isso fez explodir a minha cabeça em todos os sentidos, tá? Os traços, os desenhos, os argumentos,
tudo isso me influenciou e eu comecei a desenhar, querer desenhar, tentar desenhar, treinar compulsivamente. Aí com uns anos eu cheguei nesse resultado. E aqui mais uma amostra que é esse resultado dos Thundercats, que são outros personagens que eu adoro. Isso pra mim moldou toda a minha vida. Quando chegou na época da faculdade, eu escolhi fazer produção editorial, pensando em editar gibis, né? Porém a vida depois, com suas surpresas, me levou a fazer a edição de livros, né? Tudo bem, passaram-se os anos, toda essa minha paixão, ela foi materializada em bonecos, né? Em action figures. Então, isso que eu tenho aqui é uma representação da minha paixão, do meu ser, do meu interior, do que eu gosto, do que eu sou apaixonado. E esses gibis aqui, para mim, Joe, eles não são meros gibis, eles não são meros gibizinhos. Eles são a minha essência. Tudo iniciou-se aqui e perdura até os dias de hoje, como vocês podem ver. Tá bom, Joe? Um forte abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu! Opa, olha eu aqui para mostrar o meu aí depois do Mazuki, dessa história bem legal aí. E eu achei legal trazer para vocês uma coisa que tem a ver também com o que o Mazuki mostrou, que são os quadrinhos, os gibis, a importância dele, né? E eu trago aqui para vocês Batman Anual, número 1, que é uma publicação de 1990 e que eu não tenho ela desde essa época, eu recomprei ela agora tem pouco tempo, com o querido Rafa lá da Banca Mickey. Indico para vocês por sinal, o Banca Mickey do Rafa aí é sensacional, e o Rafa vai estar aí no próximo quadro, um quadro que eu vou trazer do Instagram aqui pro YouTube, que é o Quem é Você. E então eu conheço um pouco mais sobre o Mickey e o Rafa da Banca Mickey. Voltando aqui, eu tenho já há um tempo tentado recuperar alguns quadrinhos que foram importantes para mim assim na minha infância, né? E tenho comprado Um Conto de Batman, que é uma série que hoje tem encadernada, capa dura, bonitinha. A gente fala encadernada daquela época, né? Mas, cara, isso aqui me pega muito, muito, muito. Porque Batman Anual eu acredito que era uma publicação que saía todos os anos, porque o nome diz Batman Anual, essa aqui é de 1990. Vamos ver a número 2 aqui, de quando que é. Só pra me sacanear, não vai estar aqui, quer ver? Bem, já me fudeu aqui a parada, velho. Cadê? Vamos ver. 1992, tá aqui. Mas é isso aí. Bem, saía todo ano, acredito eu. Eu tenho uma memória meio ruim, o Covid me ferrou. Mas vamos lá. O que é mais legal dessa edição aqui Cara, olha que coisa interessante. Tô olhando aqui pra trás. Blueberry, que hoje é um sucesso aí, republicado pela Pipoca Nanquim, que eu não tinha a mínima ideia de que era na época. Se eu soubesse de Blueberry naquela época, eu tinha comprado já, porque eu adoro faroeste. Bem, vamos lá. Cabeça de TDAH é braba, velho. Vamos lá. Então aqui a gente tem aqui, a primeira história aqui, Justiça Cega. Eu lembro que eu comprava esse gibi, esse encadernado aqui de várias histórias, e eu ficava doido para ler, para chegar todos os anos e poder ler isso, né, cada número. Mas o que mais me encanta em ter isso aqui hoje é isso aqui, ó. As marcas do tempo. Tá vendo as páginas amareladas? Às vezes com desgaste, um pouco de mofo. Cara, isso pra mim é impagável. Aqui, ó, mesma coisa. Eu acho que se ela tivesse com as páginas branquinhas, né, alvinhas, como foi lançado, eu não ia ter muito interesse não, porque eu observo o tempo e a ação do tempo como um grande presente, né, que a gente tem. Deixa eu apoiar aqui. E essas marcas, né, do tempo, esse amarelado, cara, é o tempo agindo sobre aqui a celulose. Né? Como o tempo agindo sobre mim, eu não tenho a mesma lata que eu tinha há 15 anos atrás, há 20, há 30. E não sou um cara afeitos a intervenções plásticas para um monte de coisa. Eu acho que se um dia eu fizer, são essas bolsinhas aqui, porque elas podem me atrapalhar com o tempo, né? Porque meus irmãos mais velhos têm e eles tiveram que tirar. Mas eu sou um adorador do tempo e da ação do tempo, né? Eu respeito muito isso.
Então, assim, por isso que, por exemplo, eu tenho meus quadrinhos, alguns mais antigos e tal, eles não estão num saquinho. Pode ser que em algum momento eu coloque para proteger de umidade e de traça, né? Eu tive aqui uma coleção que eu mostrei aí, azul, que eu mostrei no outro vídeo, vou botar o card aí, que eu descobri mostrando para vocês que ela tava com furo no meio todos, porque a traça, velho, a traça não vem de cima para baixo, ela vai de baixo para cima, subindo e comendo tudo que tiver ali, meu velho. E assim, eu sou o cara que respeita muito essa ação do tempo, né? E se eu tivesse essa edição aqui, novinha, se ela tivesse lacrada, eu falo assim, ó, tá lacrada, Joey, desde a época que lançou. Você quer essa ou quer essa aqui? Eu ia falar, eu quero essa aqui. Se fosse o mesmo preço, eu compraria essa aqui. Porque isso aqui me lembra o tempo passando, a cor, o desgaste, me lembra de quem eu sou. Uma pessoa falha, uma pessoa com qualidades, com defeitos, com problemas, como qualquer um, e que sofre a ação do tempo. E que dentro dessa ação do tempo tenta se permanecer o mais sóbrio, o mais são possível, o mais íntegro, inteiro possível fisicamente, para continuar seguindo, né? Mas esse desgaste vai acontecer. Eu tenho um Asilo Arkham, eu acho que edição absoluta, alguma coisa assim, que um dia eu fui mostrar numa live, uns 3 anos atrás, eu tava tomando vinho, derrubei o vinho e melou a página. Aí o pessoal, pô, compra outro, cara. Eu falei, cara, compra outro pra quê, velho? É só limpar. Pô, mas vai ficar manchado. Ué, meu amigo, acidente acontece, meu velho. Você quebra uma perna, tu não põe lá a porra de uma platina, não põe um negócio, não fica marca, tu faz uma cirurgia, não fica marca. É isso, cara. A vida é de cicatrizes. Eu não tenho esse preciosismo eu quero justamente daqui a 15 anos, 10 anos, abrir aquele gibi pra ver e ver aquele vídeo e falar, caramba, cara, foi quando eu derrubei aquele gibi. Isso aqui conversa com a gente, não só com a história que tem pra contar, né? É a história que alguém escreveu, mas isso aqui vai conversar comigo durante anos, como já conversou, com a outra história que ele tem pra contar. E essa outra história se chama tempo. É o tempo agindo. Comigo, com você, com o quadrinho, com tudo que a gente gosta, com tudo que tá aí. E eu respeito demais esse tempo passar. Batman Manual. E eu já reservei outros, acho que o 3, o 4, o 5, alguns outros com o Rafa da Banca Mickey também, ele tem lá, tá reservado pra mim. Já devo trazer pra cá. Espero que vocês tenham gostado, mostrei o meu aqui. Muito legal lembrar disso e falar do tempo também. Beijo grande. E aí, mais um, mostra o seu que eu mostro o meu. Cara, duas coisas bem interessantes, hein? Primeiro, o Eduardo ali, o Papai Sabe Tudo, com o Castelo de Grayskull. Cara, o Castelo de Grayskull pra mim, na minha infância, era uma coisa intangível, assim, inimaginável. Ter um negócio daquele, né? Eu tive, como eu falei pra vocês, só tive 4, eu falo só assim, né? Porque muita gente teve mais, mas tive 4 personagens, que foi o He-Man, o Esqueleto, o Stratos e o Aquático. E, cara, o Castelo de Grayskull, quando lançou, era uma parada que eu só conheci 2 pessoas, assim, próximas a mim que tinha, né? Esse imbecil aí, desse moleque aí da minha infância, que tinha tudo. O pai dele devia ser da Mattel lá. E um sobrinho meu, o André, tinha também, né? O André tinha tudo, por sinal, comandanização, tinha um jato, tinha tudo. Então, cara, eu lembro de brincar assim com o Castelo de Grayskull muito pouco na casa do meu sobrinho, né? Quando eu ia pra casa do meu irmão e tal. Mas era uma parada intangível, inimaginável pra mim, assim. Hoje continua sendo um sonho. Eu não tenho preferência nenhuma, assim, por tem aquela versão, o Origin, o Classic. Cara, eu sou até meio ruim de diferenciar essas porra. Mas um dia eu vou ter. Eu sei que teve uma promoção grande, uma queima de estoque aí do Castelo de Grayskull ano passado. E até acho que a Cia Toy aqui perto da minha casa chegou a botar ele a, sei lá, 99, cara. Só que, porra, eu tava numa draga tão ruim de grana e de momento de vida, assim. Foi logo depois que minha mãe faleceu e não rolava, não era pra agora. E eu já sabendo que ia ter que vender essa casa onde eu moro, já pensei em espaço, falei, cara, vou botar isso aonde? Eu prefiro não ter ele aqui no momento onde eu tô. E ter ele quando eu tiver no meu espaço, que aí eu já sei se eu posso ter ele ou não. Porque mesmo eu não podendo, eu vou ter. E vida que segue. Castelo de Grayskull que eu vou ter que ter uma hora mesmo, não tem essa não. Vai ter que vir pra cá, alguma hora isso vai chegar. Mas tudo no seu tempo. Porra, muito bom ver isso aí, Edu. Muito bom, muito bom. E cara, e aí falando agora do Mazuki.
O Mazzucchelli trouxe aí esses gibis do Hulk, do Capitão América, coisas que acompanham ele desde a infância. Você vê que tem a presença do pai ali, né, cara? E o quanto que isso foi importante para ele entrar nesse mundo, né? De quadrinhos, de coleção, de tudo. Isso tudo para mim é muito diferente, porque quadrinhos naquela época era uma das poucas formas que você tinha assim de diversão, né, da criança, assim, de brincar, e era uma coisa ainda lúdica, porque você lia e você imaginava a voz, até a pronúncia do nome do personagem, você imaginava aquilo tudo, né? Hoje não, hoje já tá tudo pronto aí, meu irmão. É muito difícil a molecada se interessar por quadrinhos, molecada de 8, 10 anos, porque eles têm tudo em movimento, com muita luz, muito brilho, muita ação, né? Essa molecada é a molecada do movimento, tudo tem movimento, né? Então, porra, você competir com game, com até a dinâmica, por exemplo, dos animes, né? E os mangás, que tem muito mais movimento do que as histórias de personagens da Marvel, da DC e tal, pelo tipo de traço, a comunicação visual. Mas é difícil, cara. A gente vive uma crise aí de identidade dos quadrinhos. A gente pode ser aí, de repente, a última, a penúltima geração que consome isso, né? Mas é muito bom ver o quanto que isso foi importante na vida de alguém como o do Mazzucchelli e como que isso trouxe ele até hoje, né? A gente acha que não, mas eu tive meu primeiro contato com os quadrinhos ali, acredito eu que eu não sei pontuar a época certa, mas tinha muita coisa da Turma da Mônica e tinha os gibizinhos do Batman também que eu lia, que foi quando eu quebrei o encanto que eu tinha pelo Batman de 66, que foi o primeiro Batman que eu conheci, o Batman da série. E depois que eu fui ver que o Batman não era aquele louco lá não, cara. Que ele era louco de outro jeito, mas não era aquele bobalhão lá da dancinha. Mas aquilo faz parte da cultura da época, né? Muito legal isso. E você aí, curtiu, cara? Curtiu esse episódio? Mais um episódio aí, dessa vez com o Papai Sabe Tudo e com o Colecionator. Espero que você tenha curtido aí o que eles mostraram, espero que você tenha curtido o que eu mostrei. E já, antes disso aqui começar a esfriar, já vai chegar mais um episódio aí pra vocês, vocês vão curtir demais com outros dois caras bem legais. Não se esqueça que você tá aqui, porque aqui adultos também brincam.